Fala galera, tudo bem com vocês? Sou eu novamente, Valker, técnico de segurança do trabalho da instituição, e estou aqui no nosso segundo encontro para falar mais um pouco da prevenção contra incêndio e alguns temas que são de extrema importância para vocês e para a instituição, tá? Inicio esse segundo encontro relembrando um pouco do que a gente falou na aula passada, né? Então, assim, a gente falou a história do fogo, falamos, demos alguns exemplos, né, dos incêndios que aconteceram aqui no Brasil, falamos do triângulo do fogo, do tetraedro do fogo, né, combustível, comburente, reação em cadeia, a fonte de calor, tá? E, e fizemos essa introdução inicial, os conceitos básicos. Agora, relembrando um pouco, vamos falar dos agentes para a existência do fogo, né? Só relembrando aí o combustível, né? Ele pode ser sólido, líquido ou gasoso. Sólido nós temos o plástico, madeira, fibras, partículas metálicas. No líquido temos gasolina, acetona, éter e pentano. São só exemplos, tá, pessoal? E o gasoso, acetileno, propano, né? O monóxido de carbono, o hidrogênio. Então, tudo isso são combustíveis, tá? E o comburente, né? A pessoa quer dizer que existe comburente sólido? Existe, pessoal. Muito pouco encontrado, mas é divulgado. Até porque o nosso principal é o oxigênio, né, que é onde acontece de fato as coisas, mas existe sim, só para neglicosidade de peróxido de metálicos, nitrito de amônia como um comburente sólido, água oxigenada, né, o H2O2, o peróxido lá, como um comburente líquido, ácido nítrico, ácido perclórico e alguns outros gasosos como fluoreto e cloreto. E a fonte de calor, como eu falei, pode vir de diversas formas, né? A fonte de ignição, calor, como preferir chamar, são as faíscas, chamas, eletricidade estática, calor, que podem sim formar o triângulo fogo e ter um princípio de incêndio no local de trabalho ou dentro das nossas casas. Inicio falando que então ficou um pouco torto aqui a parte do título, mas são combustíveis sólidos, tá? Só foi uma definição bem simples do que seria combustível, é todo material que queima, tá? Combustível é todo material que queima. E pode ser sólido, líquido e gasoso, sendo que os sólidos e os líquidos se transformam primeiramente em gás pelo calor e depois inflamam, tá? Os combustíveis sólidos podem ser madeira, papel, tecido, algodão, e ele tem uma grande característica, né, que seria de queimar de dentro para fora, né, da profundidade para fora. Então essa é uma principal característica dos combustíveis sólidos. Existe também os combustíveis líquidos, né, que são eles podem ser voláteis e não voláteis. Os voláteis são os que desprendem gases inflamáveis a temperatura ambiente, é o caso do álcool, do éter, da benzina, entre outros. E os não voláteis, né, que são os que desprendem gases inflamáveis a temperaturas maiores do que o do ambiente, óleo, graxa, etc. Tá? Existem os gasosos também, como butano, propano, etano, né? Nosso gás de cozinha, que é justamente uma mistura de gases, né? Do butano e do propano. Então, são tipos de combustíveis gasosos, tá? O comburente, né, que é o nosso principal oxigênio, é o elemento ativador do fogo, né, que se combina com os vapores inflamáveis dos combustíveis, dando vida às chamas e possibilitando a expansão do fogo. Lembrando que o nosso ar atmosférico, né, é composto de 78% de nitrogênio, né, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Coloquei uma tabelinha aqui do lado, só para vocês terem noção, que assim, de 0 a 8% de oxigênio não ocorre a combustão, tá? Nós não temos fogo. De 8 a 13 tem alguma coisa ali meio lenta, né? De 13 a 21 a chama é bem viva, tá? Então, esse quadro é para vocês saberem os níveis de porcentagem de oxigênio que deve ter no ambiente para que ocorra de fato a combustão, seja ela um pouco lenta ou até mesmo com a chama viva, tá? O calor, né, que é a forma de energia, é o elemento que dá o início ao fogo, é ele que faz o fogo se propagar e pode ser uma faísca, uma chama ou até o superaquecimento em máquinas e aparelhos energizados. Pessoal, vamos entrar agora em três assuntos de extrema importância para a gente entender como se dá é,
a combustão, tá? Os combustíveis, em determinada temperatura, eles começam a liberar vapores. É, então, vamos permear aí em três definições que devem ficar bem claras para vocês, tá? A primeira delas é o ponto de fulgor. Professor, o que seria o ponto de fulgor? O ponto de fulgor é a temperatura mínima entre os corpos combustíveis, é, onde os corpos combustíveis começam a liberar vapores capazes de entrar em combustão através do contato com uma fonte externa de calor. Então, você vê essa figura aqui ao lado, né? Você vai perceber que no primeiro momento, aqui é um becker, né? Se lembra da parte de química lá, aqui tem um combustível, aqui tem uma fonte de calor aqui embaixo desse becker, está aquecendo essa vidraria e o combustível está começando a liberar vapor, tá? Então você percebe que quando a gente vem com a chama aqui, é, ele não consegue entrar em combustão. Então, pessoal, o ponto de fulgor é justamente a temperatura mínima que ele começa a liberar esses vapores, sem necessariamente entrar em combustão, tá? Começou a aquecer, começou a liberar vapor, se a gente for medir aquela temperatura lá, aquele é a temperatura, é o ponto de fulgor, tá? Isso é uma definição bastante importante da gente saber. Conclusão, quanto menor o ponto de fulgor, né, mais perigosa será a substância. Porque quanto concorda com a gente que quanto menor a temperatura de fulgor, né, com a temperatura menor ele vai começar a liberar vapor, o que pode ocasionar incêndio e enfim. E o ponto de combustão, o que seria, professor? É a temperatura mínima na qual os gases desprendidos dos corpos combustíveis, ao entrar em contato com a fonte de calor, ela entra em combustão. Agora sim, a gente vai, no primeiro momento, a gente vai ter um becker sendo aquecido, tá? Quando a gente colocar a fonte de ignição, que ela entrar em combustão, se a gente pegar um termômetro e medir esse líquido combustível, ali sim vai ser o ponto de combustão, que é justamente a temperatura mínima, quando estiver em contato com a fonte de calor, ela justamente entra em combustão e continua a queimar, tá? E continua a queimar. Diferentemente do ponto de fulgor, né? A gente percebeu que a gente colocou a fonte de calor e ela não entrou em combustão, tá? Só fez liberar vapor. Aqui não, quando a gente colocou a combustão, quando colocou a fonte de ignição, ele já entrou em combustão. Então esse é o ponto de combustão do elemento, tá? Do combustível. E o ponto de ignição, professor, o que seria? Não confundir, tá? Ponto de fulgor, ponto de combustão e ponto de ignição. Pessoal, o ponto de ignição é a temperatura mínima na qual os gases desprendidos dos combustíveis entram em combustão apenas pelo contato do oxigênio. Como assim, professor? Se a gente deixar um elemento aqui, ela independente de fonte externa de calor, né? Seja sem ter contato nenhum com o calor, ela vai entrar em combustão, tá? Aqui uma tabela bem simples, né? Só para a gente ver alguns elementos do seu ponto de fulgor e de ponto de ignição. Eu destaquei aqui o querosene, né? Porque a gente vê que o ponto de fulgor a 38 graus, né? Digamos aqui no Rio, é, 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 Rio de Janeiro, Rio 40 graus, né? A 40 graus ali, se a gente deixar o querosene assim aberto, ele já vai começar a liberar vapor ali e a gente já tem um ponto de fulgor dele que pode ser um risco grande de um possível incêndio. Então, sabemos que nossas casas têm querosene, tem álcool, tem diversos combustíveis e que devemos tomar cuidado, tá bom? E o ponto de ignição dele também é baixo. Professor, quer dizer que se a gente tivesse uma atmosfera com 210 graus Celsius e a gente colocasse o querosene lá, ele por si só entraria em combustão? Isso mesmo, né? Como o ponto de ignição é o quê? Sem contato com fonte de calor, a gente já consegue entrar em combustão. Então aqui são alguns exemplos, tá? É, de alguns elementos que são bastante voláteis e que têm um ponto de ignição baixo, tá? Professor, mas onde a gente encontra essas informações, pessoal? Guarde isso na vida pessoal de vocês, profissional, seja você servidor, seja você aluno, tá?
Muitas informações de produtos químicos, de uma forma geral, a gente encontra nessa FISPIC que a gente chama, tá? Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos. Trouxe aqui um exemplo da Petrobras, né? É um documento público que a gente pode utilizar para fins didáticos. Por exemplo, o óleo diesel, né? Lá nas instruções, lá no item 9, que é propriedades físico-químicas, a gente vai perceber que o ponto de fulgor do óleo diesel é 38 graus, tá? Então é esse documento aqui que a gente consegue tirar essas informações. Professor, quer dizer que o álcool lá na minha casa, se eu colocar lá a marca, o modelo, colocar FISPIC, álcool da marca Guarani, eu estou chutando aqui, tá? Vai aparecer? Vai sim, vai aparecer todas as informações de primeiros socorros, de armazenamento, de, do ponto de ebulição dele, do ponto de fulgor, tá? Do ponto de fusão, de congelamento. Então, os EPIs que devem ser utilizados para esses produtos químicos, então essa informação, essa ficha de informação, pessoal, para quem quiser se aprofundar, vale a pena. Isso para a vida profissional é de grande importância para todos vocês, tá? É uma ficha que vai conter todas as informações de segurança daqueles produtos químicos. Se não todas, a grande maioria, certo? E aqui eu passou essa parte um pouco teórica, né? Vamos entrar um pouco para a parte prática, né? Na medida do possível, e vamos iniciar o sistema de proteção por extintores de incêndio, tá? Como saber um pouco mais sobre os extintores, aquele equipamentozinho lá que fica na parede, de como a gente vai utilizar, em que tipo de situação a gente vai utilizar, certo? Pessoal, existe uma NBR, que é a 12693, que ela trata justamente dessa temática, e ela traz algumas definições. Está um pouco ruim aí meu turvo, tá? Mas esse um recorte da NBR, certo? E ela traz a seguinte definição. Nós temos basicamente quatro tipos de classe de fogo, certo? Classe de fogo, classe de incêndio. Que é o fogo de classe A, fogo de classe B, fogo de classe C ou fogo de classe D, certo? Professor, mas o que seria esse fogo de classe A? Botem isso na sua cabeça, tá, pessoal? É todo fogo envolvendo materiais combustíveis sólidos, tá? Fogo de classe A é todo aquele que envolve materiais de combustíveis sólidos, tais como madeiras, tecidos, papéis, borrachas, tá? Professor, mas e o fogo de classe B? O que seria? É todo fogo envolvendo líquidos e ou gases inflamáveis ou combustíveis, né? Plásticos e graxas que se liquefazem por ação do calor. São eles o óleo diesel, gasolina, o álcool, né, pessoal? Todos os combustíveis líquidos e inflamáveis, eles são enquadrados como fogo de classe B, certo? Professor, e o fogo de classe C, o que seria? É todo fogo envolvendo equipamentos e instalações elétricas energizadas, tá? Todo equipamento energizado, computador, uma impressora, uma lâmpada, todo equipamento que seja energizado, tá? Ele é enquadrado como fogo de classe C, certo? E o fogo de classe D, que é pouco encontrado, são materiais combustíveis, né? Tais como magnésio, titânio, zircônio, sódio. Então, são metais combustíveis, certo? Então, o fogo de classe D é um pouco menos encontrado, mas a gente encontra também em alguns laboratórios de química, que é bastante importante a gente saber essa definição, tá? Vamos trazendo, falamos um pouco de cada um, só para exemplificar mais um pouco, né? De classe A, ele tem a característica de materiais que queimam em superfície e em profundidade, tá? Queimam só a superfície e na profundidade tem essa característica. O fogo de classe B, né, que é os líquidos inflamáveis, eles queimam apenas na superfície. Se a gente colocar, se a gente tiver um derramamento, por exemplo, de uma gasolina e você vê ela pegando fogo, ela vai queimar somente na superfície, diferentemente de um tronco de árvore, ele vai queimando na profundidade e vai. Se você jogar fogo no tronco de árvore, você vai perceber que o fogo vai vir de dentro para fora, tá? Diferentemente de um líquido combustível, que vai ser somente na superfície. Classe de fogo C, equipamentos eletroenergizados, lâmpada, computador, né? Motores, enfim. Tudo isso é classificado como um incêndio, fogo de classe C,
certo? Fogo de classe D são metais combustíveis, como eu falei, pó, zinco, sódio, magnésio, e que requerem extintores específicos também, tá? Pronto, definimos essas classes de incêndio, tipos de fogo de classe A, B, C e D. Vamos falar dos extintores que são responsáveis por sanar esses incêndios com as classes respectivas, tá bom? Por exemplo, o extintor de água, né? Todo extintor você vai ver lá, caminhando ali no corredor do Cefet, vai encontrar, você vai ver no rótulo lá, extintor de água, né? Ou água pressurizada. Ela vai ser composta por uma mangueira, tá? Aqui nesse item 1, mangueira, um manômetro, né? Que ele vai indicar justamente a pressão interna do equipamento, um gatilho, que é onde a gente vai acionar a saída do agente extintor, a alça de transporte, que é onde a gente carrega o equipamento, e o cilindro em si, né? E dentro dessa composição é água. E logo em seguida, ela fala, né, que a água ela é um excelente equipamento para extinguir fogo de classe A. Água, fogo de classe A, né? Pega esse macetezinho aí, A com A, que a gente já decora, certo? É... Os extintores de incêndio requerem uma ação rápida e para pequenos focos, visto o seu rápido esvaziamento, né? Então, como eu falei lá, o extintor de incêndio ele vem justamente atuar naquele primeiro minuto, né? Tentar sanar o mais rápido possível aquele incêndio, certo? O extintor de água pressurizada é ótimo, é excelente para a classe A. Ele é contraindicado para a classe B e C, mas por que, professor? Ele é contraindicado para a classe C? Pessoal, você imagina você tá lá, monitores pegando fogo, lâmpadas, você vai utilizar água, um ótimo controle de eletricidade. Então, é totalmente inviável você usar um extintor em água nessa situação. Então, quando for usar, prestar bastante atenção em qual equipamento deve ser utilizado, tá? E é contraindicado também para a classe B, né? Se você for fazer uma experiência, utilizar água para combustíveis se não souber administrar direito, você pode piorar a situação quando está utilizando para combustíveis líquidos, tá? Quando a gente está treinando, isso é muito bom de ver na prática, né? Você coloca um galão grande de combustível de óleo diesel, pega uma tochazinha, coloca fogo lá. Quando a gente está fazendo essa parte prática e a gente aciona o extintor de água, você percebe que ele aumenta a chama, né? Então, muitas vezes pode piorar. E ele atua justamente resfriando, né? Ele atua, o processo de extinção dele chama de resfriamento, que é justamente diminuindo a temperatura, né? Daquele ambiente, daquela situação, fazendo com que o fogo diminua e vá se apagando. Quando a gente resfria, a gente tira sempre quando você vai extinguir um incêndio, você tira um dos elementos do triângulo do fogo. Nesse caso, o resfriamento, o que é que ele está tirando? Quando a gente resfria, a gente diminui a temperatura. Então, nesse momento, a gente tira a temperatura de ignição, né? A gente está diminuindo a temperatura, não tem mais temperatura, não vai ter fogo, certo? O estouro de pó químico seco, né? Você vai ver lá, o estouro de PQS. O pó químico seco é utilizado nos extintores que é utilizado o bicarbonato de sódio. O agente propulsor utilizado é o gás carbônico, né? Então, dentro do equipamento tem uma quantidade de bicarbonato de sódio e o agente que tira esse pó de dentro é um gás carbônico que fica aqui quando você pressiona o gás e ele exala o bicarbonato de sódio, tá? Também é composto também por uma mangueira, por um gatilho, pelo manômetro, muito parecido com o extintor de água, tá? Um alça de transporte e um cilindro. O estouro de pó químico seco é indicado como ótimo resultado para incêndios de classe B e C, então ele consegue extinguir incêndios de classe B e classe C, tá? Mas sendo perfeito para principalmente classe B, porque ele atua justamente no abafamento, então o extintor de pó químico seco, quando ele atua no abafamento, qual o elemento que ele tira do triângulo do fogo, né?
Se você for ver, ele vai, se você está abafando, você está tirando oxigênio, né? Então você está tirando um comburente. Lá no estouro de água, a gente está resfriando, a gente está tirando a temperatura. Nesse caso aqui, a gente está tirando o, o oxigênio, que a gente está justamente atuando como abafamento. Como é um pó, ele cria uma camada ali, diminuindo o oxigênio da situação e atuando como abafamento, certo? É, ele é ótimo para ser de classe B e C e pouca eficiência para classe A. Professor, mas por que a gente não usa, você não recomenda para classe C? Pessoal, o incêndio de classe C, como a gente já falou, qual seria o fogo de classe C? São equipamentos elétricos energizados. Se você utiliza pó químico seco em computadores, por exemplo, a probabilidade de você salvar o equipamento é zero. Pelo contrário, você vai acabar com tudo. Por quê? Porque é bicarbonato de sódio. Você está jogando bicarbonato de sódio dentro das máquinas, entendeu? Por mais que ela seja eficiente, beleza, ela vai apagar ali, mas ela não vai ser tão eficiente. Você pode botar tudo a perder, né? Diferentemente do gás carbônico, que o gás carbônico, o extintor de gás carbônico de CO2, ele é mantido dentro de um cilindro de alta pressão, tá? Ele é diferente dos outros. O que mais diferencia dele dos outros é justamente esse difusor, né? Você percebe que na saída do gás existe um difusor que tem até que ter um cuidado de pegar, porque quando você utiliza o extintor de gás carbônico, você vai perceber que uma diminuição de temperatura desse difusor, né? Então, pode até chegar a queimar a mão, tá? Na hora que estiver usando. Então, é composto também de um gatilho, tá? Uma alça de transporte, uma mangueira, uma cinta abraçadeira, uma empunhadeira, que é essa parte número 5 aqui, que é onde a gente deve pegar. Nunca deve pegar aqui nessa parte desse difusor, certo? E o cilindro em si. E dentro é gás carbônico, tá? Ele atua também como abafamento, justamente tirando o oxigênio da situação. Ele atua das duas formas. Ele atua abafando e diminuindo a temperatura, certo? Ele atua das duas formas. Ele é excelente para classe C, tá, pessoal? É indicado para ser de classe C e B. Ele não tem grande eficiência em classe A, então, mas o principal ele é eficiente para classe C. Em equipamentos energizados que a gente deve utilizar o estouro de CO2. Então, recapitulando aqui, o estouro de água, ele atua como agente extintor de incêndios de classe A, né? Fogo de classe A, madeira, papel, plástico. O de PQS atua em incêndio de classe B, que liga inflamáveis, mas pode ser utilizado também em equipamentos, sabendo que vai acabar com tudo, né? Vai destruir seus equipamentos. E tem o CO2, né? Que é excelente para incêndio de classe C, que vai atuar também como abafamento. E você pode até chegar a salvar alguma coisa, dependendo da situação, tá? Aqui é um exemplo, uma fotozinha usando extintor de incêndio de CO2. Perceba que ele tá pegando na empunhadeira, não está pegando no difusor, né? Está sendo utilizado aqui no shaft, no disjuntor acho que uma caixa de distribuição de energia de algum prédio, tá? Ah, professor, fale um pouco do extintor do pó químico ABC. Pessoal, o extintor do pó químico ABC é aquele extintor que fica dentro dos carros, tá? E por que que é ABC, né? Por que que é ABC? Vocês concordam, pessoal, que o carro, vamos tentar interagir aqui na medida do possível. O carro tem combustível de classe A? Tem, né, pessoal? Os tecidos, tem os bancos, tem um volante, tem muito plástico ali envolvido, tem os pneus. Então você perceba que a gente tem esse combustível. Ah, professor, então a gente dentro, no nosso automóvel, a gente também tem líquidos inflamáveis? Tem, né, pessoal? Claro que tem. Tem os combustíveis, né, que a gente utiliza para poder mover os carros. E tem sendo de classe C, claro que tem os motores e toda a parte elétrica do carro. Então, pessoal, foi pensando justamente nisso que foi construído o extintor do tipo ABC, porque ele consegue atender a todos os cenários possíveis. Professor, mas por que que a gente não coloca o extintor ABC em todos os lugares da instituição? Pessoal, esse é um equipamento muito caro, então fica muito inviável de distribuir isso na instituição, tá?
Existem alguns outros tipos de extintores, que é o extintor de espuma, né? Não tão, não menos importante, mas um pouco encontrado no nosso cenário, né? O agente extintor indicado para incêndio de classe A e B, age por abafamento, secundariamente por resfriamento, tá? Por ter água na sua composição, não se pode utilizá-lo em incêndio de classe C, pois conduz corrente elétrica, tá? Ele tem água na sua composição, então não pode ser utilizado em caminhos energizados, tá? Extintor de espuma mecânica, tá aí um tipo, né? Como ele é muito encontrado em postos de combustíveis. Se você for ver, alguns postos de combustíveis tem essa situação. E o que diferencia ele dos outros é justamente esse bico aqui, tá vendo? Ele tem uma saída diferente dos outros. E existe também o extintor para a classe D, né? Que é justamente os metais que são enquadrados nessa classe, tá? Desenhado para combate aos mais difíceis fogos do tipo 1 da classe D, em locais de manuseio e armazenamento dos seguintes metais: sódio, zinco, magnésio. Então, para esses metais aqui, aqui é uma foto ilustrativa de como seria o extintor para esses elementos, tá? Aqui é mais ou menos como é que funciona, como é que dentro de um extintor, tá? A gente vê aqui que é um manômetro, que diz a parte onde a pressão interna, né? Como está a pressão interna do equipamento, o gatilho, que é onde aciona, a alça de transporte que a gente movimenta, o gás propelente, né? Sempre a gente vai ter um gás que funciona esse combustível aqui para fora, porque senão não tinha como empurrar esse agente extintor, né? O cilindro tem um agente extintor que pode ser o CO2, água, né? E o pó químico. Aí tem um pistão que faz justamente sair o agente extintor, tem a mangueira, né? E também tem o bico, tá? Então, resumindo, isso aqui seria mais ou menos uma foto ilustrativa de como seria dentro do extintor. Aqui é um quadro resumo que eu coloquei para quem quiser lembrar depois, resumindo tudo que eu falei aqui, as classes de incêndio, que água é excelente para a classe de incêndio A, a espuma pode ser utilizada em A e B, o PQE é somente na superfície em A, excelente em B e C, tá? Então aqui é mais ou menos um quadro resumo, o CO2 é excelente para a classe C, tá? O alcance do jato de cada um, né? O tempo de descarga geralmente, né? Em média, e a unidade extintora que pode variar de 10 litros, 9, 4, 6, tá? E aqui é um vídeo, pessoal, bem ilustrativo de como manusear. Eu acho importante a gente passar esse vídeo aqui, certo? A aula já está um pouco grande, mas é preciso ser passado esse vídeo. Vou aumentar um pouco a velocidade também para tornar mais dinâmico. E vamos assistir juntos aí. Eles são de diversos formatos e tamanhos e são indispensáveis para a nossa segurança. Os extintores de incêndio são equipamentos que possuem a finalidade de extinguir ou controlar incêndios em casos de emergências. Em geral, é um cilindro que pode ser carregado até o local do incêndio, contendo um agente extintor sob pressão. Em cada caso de incêndio, deve-se utilizar um tipo específico de extintor para apagar ou controlar as chamas. É como nos explica o sargento Gilberto do Corpo de Bombeiros de Unai. Então aqui nós estamos simulando a queima de um líquido combustível e de um material que deixa resíduo, que seria classe A, material que deixa cinzas, e classe B, o líquido combustível. Nesse caso aí está sendo utilizada a gasolina, né? A gasolina que nós estamos utilizando aqui. Não comprem, não adquiram equipamentos de segurança contra incêndio se não tiver com o lacre devidamente colocado aqui na trava do equipamento. Em seguida nós temos aqui o manômetro, que identifica exatamente a faixa padrão de operação. No caso do extintor de água, vocês podem focalizar lá que ele está na faixa verde, que é a faixa positiva de operação. Ele não pode estar nem para a direita, que seria uma sobrecarga de material, e nem para a esquerda, que seria acusando descarga ou falta de carga no material. O extintor bom sempre vai estar no verde. Sempre no verde, na faixa de operação verde, ok? Logo abaixo nós temos mais dois selos
do equipamento. O primeiro selo identifica quando foi manutenido o extintor e a próxima manutenção. O segundo selo é o selo do Inmetro, que atesta que essa empresa ela é cadastrada, é credenciada junto ao órgão para exercer esse tipo de atividade. E o rótulo maior do equipamento, que vem com as especificações do produto. O tipo de agente extintor que contém o equipamento, que nesse caso é água pressurizada, e a aplicabilidade para cada tipo de incêndio. O extintor de água pressurizada é indicado única e exclusivamente para materiais classe A, que é a grande maioria que nós temos aí na natureza, né, que são aqueles que deixam resíduo, deixa cinza, que é o papel, a madeira, o plástico e outros afins. E vem também com as observações aqui de proibição. Nesse caso, risco de classe B e C, é proibido o uso desse equipamento, exatamente porque ele pode provocar um mal maior se for utilizado. Então nós vamos mostrar aqui o que não deve ser feito com o equipamento também, para que as pessoas já tenham como consciência, né, o procedimento operacional correto. O que o Sargento José vai fazer aqui agora para a gente? Ele vai romper o lacre, virei. Se ele torcer a trava lá, ele já rompe o lacre, retira o lacre para que todos vejam. Rompeu, retirou a trava. Olha lá, a mangueira já está liberada e a trava também. Então ele vai se posicionar próximo ao foco de incêndio. Olha lá. Vocês observaram que ele está usando um extintor de água pressurizada num risco de classe contraindicado, e pode provocar um mal maior a quem estiver operando o equipamento. Por isso que é importante observar o rótulo do extintor de incêndio. Se a pessoa não observar, provavelmente ela vai provocar um dano bem maior aí, né? Com certeza ela vai agravar a situação. Ele é contraindicado também para equipamentos elétricos energizados, exatamente porque a água é um bom condutor de eletricidade, pode ocasionar um choque, né, em quem estiver operando o equipamento. Esse, então, no caso, só é utilizado para combater incêndios com papel e madeira? Exclusivamente para esse fim. Depois nós vamos utilizá-lo no classe A, que é o indicado, para que as pessoas vejam a aplicabilidade correta dele. Nesse caso, então, que é classe B, qual que é o correto de ser usado? O correto seria o extintor de pó químico ou extintor de CO2, que é o gás carbônico, que o Sargento José vai utilizar agora para que as pessoas vejam a diferença da funcionalidade. As pessoas vão poder perceber que o CO2 também é aplicado para combate a princípio de incêndio em líquidos inflamáveis. Ele segura o tubo divisor, aciona o equipamento na base do fogo. Todos observaram que foi extinto o princípio de incêndio no líquido inflamável. Bom, Sargento, agora nós temos aqui o princípio de incêndio classe A. Qual que é o correto, qual o extintor correto que deve ser utilizado? Sim, nós já até orientamos as pessoas a observarem no rótulo do equipamento, né? O extintor ideal é o extintor de água pressurizada, né? Ou de pó químico seco. Os dois têm uma aplicabilidade excepcional para combate a esse princípio de incêndio. Daquilo que o Sargento José está na mão agora é o de água. Aquele que ele vai utilizar agora é o de água pressurizada. Então ele vai fazer o mesmo procedimento, vai chegar próximo ao foco de incêndio, mirar na base do fogo e acionar o equipamento. Vocês observaram que foi imediatamente extinto o princípio de incêndio. O mais importante é manter a calma e não desesperar. Certo. Nesse caso aqui, princípio de incêndio classe A. Se a pessoa utilizar o pó químico, por exemplo, o que pode acontecer, Sargento? Sim, o pó químico seco também é indicado para esse combate ao risco de classe A. Ele só tem uma desvantagem do extintor de água, que ele age apenas em razão de superfície. Mas ele tem uma aplicabilidade considerável, tanto que ele é aprovado para esse tipo de fogo também. Certo. E se for utilizado o CO2, por exemplo? Pois é, o CO2, como ele age apenas por abafamento e o risco de classe A ele queima em razão de profundidade, não vai ser tão eficaz quanto o extintor de água pressurizada e o de pó químico especial ABC. Certo. Há também aquele extintor de incêndio que geralmente vem no carro. Qual que é a finalidade daquele extintor e para qual classe que ele é destinado? Sim, normalmente vem o extintor de pó químico também nos veículos, e ele é destinado exatamente para classe A e classe B, né, que é exatamente a maior carga que existe no veículo, que é material que deixa resíduo e também existe o combustível no veículo. Por isso que
Então é isso, pessoal. Eu trouxe aí um vídeo bem ilustrativo que, que fala do manuseio em si. E fica aqui essa aula, até um pouco mais longa, mas que tenho certeza que vai poder ajudar vocês aí na vida profissional e na sua vida pessoal. Um forte abraço e até a próxima.